Fala galera, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos trazer aqui os resultados, né, do mês de julho do ano de 2024 para os robôs aí do Sistema Solar, beleza? Foi um mês excelente, foi um mês muito bom. Alguns robôs não foram tão bem, né? Mas o Io carregou todo mundo nas costas, né? O Io realmente trouxe resultados incríveis nesse mês. E aí, vamos vir aqui, né, para a gente ver esses resultados, certo? Deixa eu colocar aqui para apresentar. Já fiz aquela organização que geralmente eu faço, né, para a gente ver os resultados e também fazer essa discussão, né, do gerenciamento de risco dinâmico, certo? Então, olha lá, total acumulado em pontos. Então, nesse mês, juntando ali todos os robôs do sistema solar, no mini índice, a gente fez ali em torno de 4.000 pontos, certo? Isso levando em consideração todos os robôs, tanto Marte 1 como Vênus, que são robôs que nós não estamos utilizando nesse mês, porque são robôs que não estão tendo resultados muito satisfatórios, certo? Mas se a gente estivesse utilizando todos eles, né, a gente teria feito aí na casa aí, né, desses 4.000 pontos. E aqui a gente vê, né, a composição da carteira nesse da carteira dos robôs, né, nesse período de histórico, né, que a gente opera aí desde outubro de 2022. Mês passado foi um mês negativo, né, como a gente tinha comentado, mas esse mês a gente fecha aí, né, 4.190 pontos. De novo, né, levando em consideração todos os robôs, beleza? Que a gente não utiliza na prática, né? E aí vamos ver aqui a distribuição de cada um deles individualmente, certo? Então olha lá. Aqui é o período, aqui são os resultados do Marte 1. Então, infelizmente, né, o Marte 1 ainda está passando por um período ruim. Ele foi o sistema operacional, né, que me trouxe uma consistência de ganhos no day trade, né, com os meus robôs. Então, eu operei praticamente só Marte 1 e Marte 2 por quase um ano e tive resultados muito bons. Mas, infelizmente, né, chegou um momento que ele parou de funcionar. Então, a gente acertadamente parou de utilizar esse robô também e estamos utilizando apenas os demais, né? Aqui o Marte 2, que é uma variação do Marte 1, né? Começou meio ruim no mês, mas acabou fechando um positivo, né? Levemente positivo ali, com quase 100 pontos praticamente, bem levemente positivo. O Vênus, que passou por um período de drawdown muito grande no mês passado, ele começou esse mês também caindo, né? Chegou a cair ali 3.500 pontos, mas se recuperou bem na segunda metade do mês e fechou praticamente no 0 a 0 aí, né? Com quase menos 500 pontos. Então, o Vênus a gente não está utilizando, né? A gente não utilizou ele esse mês. Aqui no projeto eu estou colocando ele só com um contrato, porque a gente já tem 30 contratos, né? Então, um contrato ali fica diluído, praticamente insignificante o resultado do Vênus ao longo do mês. Mas a gente vê que na segunda metade do mês, né, ele teve uma boa melhora. A gente vai ficar observando, né, para ver se ele fecha acima daquela linha vermelha, que a gente define, né, como sendo o padrão ali do nosso gerenciamento de risco dinâmico. Se ele fechar acima, a gente volta com tudo para utilizar ele, beleza? A gente teve dois destaques bem negativos, né? O primeiro é o Mercúrio. Então, o Mercúrio foi um sistema operacional que no mês passado nos deu muita alegria. Então, a gente estava com uma quantidade maior de contratos, né, nele, mas chegou um momento que ele fechou embaixo daquela curva vermelha e aí foi só ladeira abaixo também, né? Então, o resultado aí praticamente, né, menos 2.000 pontos no Mercúrio. E aqui a gente vem com o lindão, né, da rodada, né, com o grande Io. O Io, pessoal, teve 3 dias negativos no mês. E nos dias negativos ele, ora, perdeu R$ 10, né? Ora, ele perdeu 10 pontos. Ora, ele perdeu 200 pontos, né? E aqui ele perdeu 200 pontos. Aqui ele perdeu 10 pontos. E aqui ele perdeu 200 pontos também. Todos os outros dias foram dias excelentes de gains. Fechando o dia, né? Óbvio que existiram resultados negativos durante o dia, mas como é um sistema operacional que é nos 3 minutos, ele faz cerca de 15 a 20 trades por dia. Então, ao longo do dia, né, ele acabou fechando no positivo praticamente, né, 95%, 90% dos dias. Então, resultado incrível, né? 12.000 pontos só no Io, um resultado muito, muito, muito bom. É o segundo melhor mês da história do Io
desde que eu comecei a usar ele e já tem um ano e meio, mais ou menos, que eu uso o Io, né? Na conta real mesmo, certo? Outro destaque positivo para o Saturno. O Saturno, como eu falo, né, é o único robô que é aberto. Então vocês têm a ideia do operacional aqui aberto, o código é aberto lá na loja da Nelogica. Se vocês quiserem utilizar eles, né, é só me mandar uma mensagem aqui no Telegram que eu passo para vocês. Então, tem vídeo aqui no canal explicando, né? Dá uma procura aqui por Saturno, né? Nos robôs do Sistema Solar. Então a gente tem aqui resultados muito bons usando o Saturno e a gente fica muito feliz, né? Porque é um robô que qualquer pessoa pode usar e está trazendo aí bons resultados para todo mundo, né? Fechamos ali com 400 pontos. Não é um resultado muito bom, né? Assim, em quantidade de pontos. Mas como ele faz poucas entradas durante o dia, né? A gente consegue ter uma exposição maior nele, colocar ali mais contratos, né? E aproveitar, né? Dessa volatilidade menor desse robô. Por último, a gente tem o Netuno no mini índice, né? O Netuno começou até o mês bem, ó. Chegou ali na metade do mês, ele estava com 1.500 pontos acumulados, praticamente. E depois teve uma sequência muito ruim, né? Com vários stops, sem nenhum gain significativo. Então não foi um período muito bom. Mas acontece, né? A gente está preparado para tudo. E chegou o momento da gente reduzir também a exposição no Netuno. E acabou que foi muito bom, porque tudo que a gente reduziu no Netuno e no Mercúrio, a gente aumentou no Io e aumentamos no Saturno, né? Então tivemos. Nos, é, nos permitimos ali perder menos no Mercúrio e no Netuno e nos permitimos ganhar mais, né? Com o Io e com o Saturno também, e que acabou, né, como sempre, se mostrando uma decisão muito acertada, que é, né, essa ideia do o gerenciamento de risco dinâmico que eu trago aqui para vocês já há um ano praticamente, né? Um pouco mais de um ano talvez. E aí a gente tem resultados do mini dólar. Marte no mini dólar realmente, né, tá passando por uma fase muito difícil, fechando o mês aí praticamente com menos 150 pontos, muito, muito ruim mesmo. Eu acho que não tem ninguém usando, né, o Marte 2 até então, o Marte 1, né, do dólar, realmente ele desconfigurou totalmente. O dólar, né, voltou a ter uma volatilidade maior, então o Marte 1 não tá performando muito bem. Por outro lado, né, o Netuno tem estado muito bem, embora a gente chegou a fazer praticamente 85 pontos no mês, até a metade do mês, e a gente acabou pegando uns 3 ou 4 stops bem grandes, e isso comprometeu, né, o nosso resultado geral. Mas na última terça-feira, se eu não me engano, né, a gente teve um gain de 38 pontos, que foi incrível, né? Deu uma puxada aqui para cima os nossos resultados. E em alguns dias também não tem entrada, tá? Então no dia 31 a gente não teve entrada, a gente fecha ali no 0 a 0. Lembrando que o Netuno, tanto no mini índice como no mini dólar, eles fazem apenas uma entrada no dia e às vezes não faz entrada, certo? Às vezes a entrada não pega. Dependendo das condições, né, do mercado, às vezes a entrada não é efetuada, beleza? Então a gente tem aqui, né, aquele resuminho básico, né, do gerenciamento de risco dinâmico. Com os devidos cuidados, é possível ganhar dinheiro no day trade usando qualquer sistema operacional. Então, a nossa missão como traders objetivos, é de encontrar aqueles sistemas operacionais, né, aqueles setups, que estão em boa fase e aqueles que estão em má fase. E a partir disso, a gente faz um gerenciamento de contratos, né, um gerenciamento de risco ali para distribuir a quantidade de peso que a gente vai estar dando em cada um desses sistemas, e isso será, né, o nosso grande diferencial. E eu tenho trazido esses vídeos aqui todo mês, né, e a gente tem mostrado que, pô, realmente, né, faz uma diferença incrível, uma diferença muito importante fazer esse gerenciamento de risco dinâmico, tá? Então, por exemplo, né, como que a gente faz essa definição de usar ou não um sistema operacional e de aumentar ou não a exposição em cada um desses sistemas? Então, a gente usa a curva de drawdown acumulado é, dos robôs individualmente. Então, tem vários vídeos aqui no canal também mostrando como que vocês podem construir essas curvas de drawdown e vocês podem simplesmente, né, usar o meu site lá para fazer essas análises, até mesmo com os resultados dos seus robôs, né? Não necessariamente você precisa só usar os robôs do sistema solar. Vocês podem usar os seus robôs, só precisa preencher a planilha em um formato específico lá e colocar a planilha lá no meu site, né? Fazer o upload lá e você vai ter uma distribuição, né? Você vai ter um estudo robusto, estatístico, da mesma forma que eu trago aqui para vocês.
Então aqui é o drawdown acumulado do Marte 1. A gente pode ver, né, que de fato o Marte 1 está só ladeira abaixo, né? Foi uma decisão acertada a gente parar de utilizar ele. A gente parou de utilizar ele lá em meados de janeiro, fevereiro. Então, olha, praticamente, né, desde que a gente parou de operar o Marte 1, ele já caiu uns 10 mil pontos. Então, decisão muito acertada, né, de parar de usar o Marte 1. O Marte 2 já está há muito tempo ali, né, meio que batendo a cabeça, né? A hora ele aqui em maio, né, pareceu que ia bem, pareceu que ia voltar às máximas, mas acabou, né, tendo um resultado ali negativo no mês passado e esse mês ele fecha ali praticamente levemente no positivo. A gente continua usando o Marte 2 nesse projeto, né, mas a gente opera ele com a quantidade reduzida do número de contratos, né, da metade da média, né. Então, se a média é 6 contratos, né, a gente opera ali com 3 contratos no Marte 1, no Marte 2, né? Nesses que estão com a linha, né? Com o resultado de drawdown abaixo daquela linha vermelha, né? Que representa ali 1,5 vezes o desvio padrão. Tem vários vídeos aqui no canal, tá, pessoal? Explicando o que é a ideia dessas linhas, né? Dá uma busca aqui, né, por gerenciamento de risco dinâmico, como que a gente interpreta esses gráficos. Vocês vão ter um conhecimento maior aí e poder utilizar isso também nos resultados de vocês. Então aqui a gente vem para o resultado do Io, perdão, do Vênus. Resultado muito ruim no mês passado, mas esse mês parece que ele está voltando a ter uma curva positiva ali, né? Vamos ver como é que vai ser o andamento desse mês e a depender disso, né, a gente volta a operar no Vênus também. O Mercúrio, ele estava vindo de máximas históricas, no mês passado ele tinha ido bem também, mas ao longo desse mês ele foi só ladeira abaixo ali, então ele acabou cruzando essa linha aqui vermelha, né? Então a gente reduziu a exposição no Mercúrio também. É muito ruim, né, quando ele vem de vários resultados negativos em sequência, né? O menos ruim, né, é quando ele tem os resultados negativos, né, e aí tem algumas subidinhas, algumas caídas, umas subidas, né? Fica meio que lateral, mas ainda tem alguns resultados bons. Mas quando ele vem ladeira abaixo, assim, é sempre desmotivador, né? Geralmente, né, os traders, né, sempre tem a contrapartida emocional muito forte, né? Quando eles veem um robô que estava indo muito bem no passado, começar a performar mal, geralmente vem uns sentimentos, assim, né, de indecisão, né? Pô, esse robô sempre me deu muito dinheiro, agora ele tá ruim. Mas a gente sempre tem que deixar de lado, né, esses sentimentos mais emocionais e a gente tem que usar, né, a nossa estratégia, né, baseada na razão, né, que ser uma coisa mais objetiva. Por exemplo, né, se fechou aqui embaixo da linha vermelha, acabou a história. O momento é reduzir o número de contratos ou parar de utilizar esse sistema operacional. E à medida que ele volta, né, a dar bons resultados, a gente volta a utilizar eles. Tem que sempre ser, né, mais objetivo mesmo. E aqui o resultado do IO, né? Olha que coisa incrível. O IO estava tendo uma fase um pouco ruim, né? O IO fechou negativo no mês passado. E aí ele emendou numa sequência aqui muito boa e ficou um tempão aqui, né? 2 semanas praticamente, colado aqui na máxima histórica. Então a gente teve 18 dias de gains seguidos, assim, sem fechar um dia de loss no IO. Então é realmente, né, um resultado impressionante, né? Um resultado muito bom que traz aí, que trouxe, né, uma tranquilidade para a gente financeira nesse mês de julho muito, muito grande, né? Foi o mês, né, que a gente ganhou mais dinheiro aqui desde que a gente começou esse projeto e foi muito bom mesmo. E aqui a gente tem o Saturno. O Saturno também vem de um resultado muito bom, fez máximas históricas, voltou ali para a máxima histórica e está operando aqui, né, dentro de uma normalidade sadia, né? Então a gente tem dias de gains bons, dias de loss que acontecem, né? Sempre acontecerão, mas a gente está ali em cima, né? Acima dessas linhas vermelhas, dessas linhas cinzas e verdes. Então a gente está num período, né, de naturalidade do setup Saturno e que é normal, né, esperado. Aqui o Netuno ele fez uma máxima histórica também, né, nesse mês, bateu ali na máxima histórica e depois teve um resultado negativo ruim também, parecido com o que a gente viu lá no Mercúrio. E tudo bem, né? A gente sempre traz esse caráter, né? Objetivo mesmo. Fechou abaixo da linha vermelha, reduz o número de contratos ou para de operar e vida que segue, né? A gente vai dar pesos maiores para aqueles robôs que estão operando bem, que estão em boas fases. E aí, ó, lembrando, né? No mês passado a gente terminou com a seguinte alocação.
A gente tinha 3 contratos no Marte 2, um no Vênus, 10 no Mercúrio, 3 no Io, 9 no Saturno e 4 no Netuno. Então, ao longo dos meses, né, ao longo dos dias, essa distribuição foi variando. Então, por exemplo, né, aqui é o nosso resultado do mês, tá? Se vocês quiserem parar, né, dar um print aqui para ver os nossos resultados mensais, fiquem à vontade. Mas aqui é como que a gente fez a distribuição do peso dos robôs, né? Marte 1 tem os resultados aqui, ó. Ah, peraí, tá aqui. O Marte 1 teve os resultados de pontos aqui. E aqui são os resultados, aqui é o número de contrato que a gente utilizou em cada um desses robôs. Como tira zero aqui, né? Como está zero, quer dizer que a gente não operou esse sistema operacional, certo? Na hora que a gente for passar para o valor financeiro, como o código vai ver lá que o número de contratos é zero, então a negociação foi R$ 0. E os outros robôs, né? A gente tem toda a descrição aqui. O Marte 2 fez 75 pontos e a gente operou ele sempre com 3 contratos. O Marte 2 nunca voltou a subir acima daquela linha vermelha, então ele permaneceu constante. O Vênus está um pouco, né? O Vênus fecha com menos 655. Decisão acertada também, olha lá, os dois ruins, né? Menos 655 e menos 2525 tiveram resultados ruins e a gente praticamente, né, não estava operando esses sistemas operacionais. O Mercúrio, né, por outro lado, a gente começou ali no mês, né, com bom peso e depois a gente foi reduzindo aqui o número de contratos porque ele começou a ir mal, né? Então chegamos aqui no final do mês com apenas 3 contratos em cada um deles. O Io, o contrário, né? Ele começou a performar bem, a gente foi só aumentando o número de contratos e no final, né, a gente estava operando aqui com 10 contratos no Io. No Saturno também, ele foi só aumentando o número de contratos, né? Também aumentando porque o que estava disponível aqui no Mercúrio e o que estava disponível aqui no Netuno foram sendo diluídos, tanto para o Io quanto para o Saturno, tá? Porque esses eram os que estavam melhores. E o Netuno também, né? Netuno e Mercúrio, resultado bem ruim no mês, menos 2.000 pontos para o Mercúrio e menos 2.695 ali para o Netuno. Então essa aqui é a distribuição dos resultados, né, dos robôs do Sistema Solar. E aqui vocês podem ver, né, a quantidade de pontos de cada um deles, a data, né, e vocês podem ver também o número de contratos que a gente está operando diariamente em cada um desses. Lembrando que nessa parte do projeto a gente está operando com no máximo até 30 contratos, certo? Então nossa exposição máxima no dia é de 30 contratos. Então se todos os robôs derem entrada no mesmo momento, né? O que não acontece nunca, né? O que definitivamente não acontece nunca. Mas se todos os robôs tivessem dado entrada no mesmo momento, a nossa exposição máxima seria 30 contratos, tá? Então essa é a nossa maior exposição aceita, né? No robô, no conjunto de robôs do sistema solar. Mas ela não é aceita, ela não essa condição nunca acontece, porque, por exemplo, o Mercúrio só opera até as 10 horas, o Vênus só opera depois das 10, o Netuno também só opera depois das 10. Então sempre tem robôs, né, que nunca estão posicionados no mesmo período. Mas por simplicidade, né, a gente adota esse número de 30 aí, né, para um valor geral. Mas na prática a gente fica posicionado ali em 10, 15 contratos, geralmente, tá? É bem raro estar posicionado em uma só direção com mais de 20 contratos. Bem raro mesmo. E aí a gente tem aqui os resultados no mês sem o gerenciamento de risco dinâmico. Nesse caso aqui, ó, a gente está fazendo essa conta retirando o Marte 1 e o Vênus, tá? Então, o Marte 1 e Vênus saem da rodada, são robôs que a gente não utilizou esse mês. E a gente tem o Marte 2, Mercúrio, Io, Saturno e Netuno, certo? 5 robôs. Então, sem o gerenciamento de risco dinâmico, o que isso quer dizer? Que a gente distribui igualmente 6 contratos para cada um desses 5 robôs e a nossa distribuição geral gera até esses 30 contratos, certo? Se nós tivéssemos feito essa distribuição uniforme, né, uma média aritmética aí para todos, dividido ali, né, igualmente o número de contratos para todos os robôs, a gente teria feito R$ 8.015 no mini índice, né? O que por si só, né, já é um resultado incrível, tá? Já é um resultado muito bom. Fazer aí R$ 8.000 com o nosso capital, né, de garantias alocados, que é R$ 30.000.
Mas a gente pode analisar também o drawdown máximo que nós tivemos. Então a gente chegou a ter máximas históricas, né? E o drawdown máximo que a gente obteve ao longo do período, né? Foi de menos R$ 3.800. Então a gente chegou a ganhar R$ 8.000, né? A gente chegou a ganhar ali praticamente R$ 12.000, mas nos últimos dias a gente teve esse período de drawdown e fechou com R$ 8.000, né? Com o período de drawdown máximo ali, com o período não, né? Com o drawdown financeiro máximo de R$ 3.800. De topo, né? A parte mais baixa. Mas não quer dizer que a gente ficou negativo, tá? Isso que eu estou tentando dizer. A gente só diluiu esse financeiro do nosso resultado que nós já tivemos do resultado máximo que nós tivemos no mês, tá? A gente não ficou negativo em nenhum momento nesse mês. E com o gerenciamento de risco dinâmico, ou seja, né, fazendo essa distribuição mais inteligente do número de contratos, que é uma coisa, pessoal, que não tira nem 10 minutos não tira nem 10 minutos de dia de trabalho, né, durante seu dia. É uma coisa que é bem simples, né? Eu já coloco os resultados lá nas planilhas, né, lá no site. Então você só precisa ver qual que estão lá vermelhinhos, né, qual que estão azulzinhos, qual que estão verdes e vocês tomam as decisões de trade de vocês. É uma coisa que de fato, né, não toma nem 10 minutos do nosso tempo diário. E aí, fazendo esse gerenciamento de risco dinâmico, nós fechamos o mês, né, com R$ 11.350. Isso aqui já descontando taxas, já descontando. Não, a gente desconta o dedo duro, mas a gente não desconta os 20% de desconto, tá? Por causa do imposto de renda, né? Mas a gente já desconta taxas e já desconta o dedo duro também, beleza? Então, o resultado do mês, né? R$ 11.350 com um drawdown máximo de R$ 2.000. Então veja só, a gente tem um resultado financeiro bem melhor, de 11.000, né? E a gente ainda tem um resultado de drawdown bem menor. Então é só pró, né, quando a gente vê o uso do gerenciamento de risco dinâmico. Então, o resumo, né? Então, com o gerenciamento de risco dinâmico, a gente observa de fato uma melhora significativa nos nossos resultados. E operando 6 sistemas operacionais, aqui escrevi 6, né, mas é no caso 5, né? A gente estava operando praticamente só 5. Com no máximo 30 contratos do mini índice e considerando aí um capital de 30 mil em garantias, que é mais ou menos, né, R$ 3.000 aí para cada contrato, né? Não, é R$ 10.000 ou R$ 1.000, né, mais ou menos para cada contrato, para a gente fechar esses 30 contratos. A gente tem esse resultado, né? A gente tem uma exposição maior negativa de R$ 2.000, ou seja, 6,5% do capital alocado. Mas lembrando, né? Isso não chegou, não chegamos a ficar negativo em um momento algum, tá? Esse aqui é só o drawdown do topo ao fundo, né? Então a gente chegou a ganhar tipo R$ 15.000 e aí a gente perdeu aí desses 15 mil, R$ 2.000 e aí fechamos com R$ 13.000. Mais ou menos essa ideia, né? Então, em valores aproximados, sem o gerenciamento de risco dinâmico, a gente faria, né, R$ 8.015 no mês. E com o gerenciamento de risco dinâmico, nós fizemos, né, R$ 11.350. Então, considerando esse capital inicial de 30 mil em garantias, houve uma melhora em fazer o gerenciamento de risco dinâmico de R$ 3.335, que já é uma melhora absurda, né? É um dinheiro que faz muita diferença e é uma coisa muito significativa, né, no longo prazo para o trader. Então, isso traz uma melhora para a gente em porcentagem de 11%, né, em relação às nossas margens, né, em relação às garantias alocadas. Então, é de fato um resultado incrível. Eu tenho trazido esse conteúdo aqui para vocês desde outubro do ano passado, então já estamos aí quase 10 meses, né, fechando. E a média é essa, né? A média de melhora é cerca de 10% ao mês, só em fazer, né, esse gerenciamento de risco dinâmico, que é uma coisa que, como eu falei, né, não toma 10 minutos da vida de vocês durante um dia, tá? Então, olha lá, né? A gente começou esse projeto lá em outubro do ano passado, com um capital de 10 mil. E esses foram os nossos resultados com gerenciamento de risco dinâmico, né, desde então. Então, lá, desde outubro de 2023, a gente fechamos um mês negativo. Em junho de 2024, no mês passado, a gente fechou um outro mês negativo, mas nesse mês a gente faz ali, né, R$ 11.350. Então, com esse resultado, a gente faz meio que o dobro do que a gente perdeu no mês passado, o que já é incrível, né? E traz para a gente uma tranquilidade muito grande, né? Que é um resultado de fato muito bom.
E a gente chega a um acumulado nesses 10 meses, né, 9, 10 meses, de 272%, né? Então, a gente partiu ali de R$ 10.000 nesse projeto, né? E agora a gente está com um acumulado ali de R$ 37.260, beleza? É de fato um ganho assim muito expressivo, né? Obviamente vocês podem usar uma quantidade menor, né, de número de contratos. Alguns de vocês podem usar também uma quantidade maior, né? Vai depender aí da estratégia de trade de vocês. Mas o que eu tento trazer, né, é que o gerenciamento de risco dinâmico é muito bom e traz resultados significativos aí para a gente no longo prazo. Beleza? Para finalizar, né, eu peço sempre que vocês se inscrevam no canal. Se tiver alguma sugestão, né, algum comentário, vocês podem colocar aqui para gente. E tomara, né, que nesse mês a gente siga aí tendo ótimos resultados. Beleza? Então, um grande abraço e valeu, pessoal. Bons trades.